penduricalhos e a decisão do Supremo que parece ter acabado ou permitido. A gente está ouvindo tanta coisa na mídia. Eu quero conversar com você, concurseiro, que quer entrar nas carreiras da magistratura, do Ministério Público e ver essas notícias, ficar atordoado. Eu vou te passar um pouco do que nós estamos conversando e explicar, na verdade, que nós temos mais dúvidas do que certezas sobre esse tema agora. Mas tem muita desinformação sendo veiculada pela imprensa que parece ter uma raiva e é incompreensível contra as carreiras da magistratura e Ministério Público. Essa decisão foi acertada? O que ela decidiu de fato? Como é que isso vai impactar a sua vida, concurseiro, quando você for entrar nessas carreiras? Então esse vai ser um bate-papo bem franco para você entender o contexto e ter menos ansiedade, se é que é possível. Fala, concurseiro do Brasil, Gabriel Morim na área. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, porque aqui a gente vai conversar sobre concurso público, vou dar microaulas de processo civil, ambiental, vamos fazer questão e eu vou encurtar o seu caminho até a aprovação por meio de aulas muito didáticas. Galera, mas hoje eu quero falar com vocês sobre esse assunto do momento, esse assunto que está tirando o sono de muita gente das carreiras jurídicas, e vou fazer aqui uma abordagem um pouco sumária da decisão do Supremo, levando em conta que tem mais dúvidas do que certezas, mas vamos ver se eu consigo trazer aqui para vocês o que está acontecendo. Primeiramente de tudo, é papel do tribunal, sim, colocar limites a ilegalidades, né, de poderes, de outros poderes, da magistratura, do Ministério Público, colocar um freio aos chamados supersalários. Eu realmente compreendo que esses supersalários representam uma imoralidade administrativa, é um tema espinhoso que precisava sim ser enfrentado. Isso é dado. Tenho essa crítica e acho que é o papel do tribunal, o tribunal fez o seu papel. Agora, tenho várias críticas à forma e ao conteúdo da decisão. Vamos falar um pouco da forma. Primeiramente, o Supremo pegou para julgar essa situação em uma reclamação constitucional que versava sobre procuradores municipais de Praia Grande, sobre uma verba deles lá, não vou entrar muito nessa discussão. E julgou também numa ADIM que versava sobre o subsídio da magistratura mineira. Houve, portanto, uma ampliação da eficácia subjetiva, ou seja, das pessoas que foram afetadas pela decisão, e a ampliação também da eficácia objetiva, do objeto discutido. Ampliou-se muito. E aí acho que houve um equívoco do tribunal. O tribunal exagerou nas suas atribuições, violou a inércia do judiciário para afetar mais gente a partir da via processual inadequada. A via eleita não foi a adequada. Aqui a gente tem um problema de forma. Parece que as partes, né, até a própria PGR, criticou esse movimento do tribunal de promover essa discussão nessas duas ações que não versavam sobre o tema. E a gente poderia falar do fenômeno da abstrativização do controle difuso. Acontece isso. Não é raro o STF pegar um RE, um recurso extraordinário de um caso concreto, julgar aquele caso concreto e atribuir eficácia erga omnes àquele caso concreto. Já aconteceu e tende a acontecer cada vez mais, porque esse é o papel, sim, de uma corte constitucional. É julgar cada vez menos casos individuais e julgar mais o direito em abstrato, as leis, julgar se as leis ferem ou não ferem a Constituição. Então a corte constitucional realmente ela precisa se envolver menos em casos individuais e se envolver mais na leitura e na defesa da Constituição, na leitura do ordenamento em abstrato. Então, a abstrativização do controle difuso, até um fenômeno que o ministro Gilmar Mendes vem defendendo, e nós estudamos isso em processo civil também, dou aula dessa matéria, é comum. O que não é comum é ampliar o objeto discutido, como foi feito aqui. Eu acho que até seria legítimo o STF ampliar esse entendimento numa eficácia subjetiva, erga omnes, que ele já fez, de conceder eficácia erga omnes a decisões em casos individuais, mas ampliar o objeto dessa forma
não me recordo ter visto outra vez que o STF fez isso. Me parece inadequada a via eleita, me parece um erro jurídico de forma. E aí, qual é a consequência disso? Isso fere a segurança jurídica, porque o tribunal pode cada vez mais. Então, é preciso uma autocontenção. Essa autocontenção tem sido cada vez menos feita. O Supremo pegou um caso que discutia um objeto A e passou a discutir o objeto de A a Z, em um caso concreto. Então, a gente está aí flexibilizando de uma forma perigosa o princípio da inércia, e o Supremo cada vez pode mais. E isso pode abalar a segurança jurídica, a estabilidade das relações, abalar a própria previsibilidade do comportamento da Corte. Nós precisamos voltar a conter a Corte. Esse movimento da Corte vem acontecendo desde do governo anterior. O Supremo foi muito importante para conter, sim, a tentativa de golpe de Estado. Isso é verdade. Não adianta falar que 8 de janeiro foi uma manifestaçãozinha qualquer. Tinha minuta, tinha planejamento. Nós temos que defender as nossas instituições, não importa qual é a sua posição, direita ou esquerda. O que nós não podemos abrir mão é das nossas instituições. E uma coisa é você criticar a decisão do ministro do STF, A ou B. Outra coisa é atacar a instituição. Nós temos que defender as nossas instituições democráticas. Todas as autoridades públicas em um Estado democrático são sujeitas a críticas. O que nós não podemos fazer é atacar as instituições, querer abolir as instituições. Isso não é permitido, isso é ruim para o progresso, para a sociedade. Então, temos que defender sim o Supremo, mas isso não quer dizer que as decisões do Supremo não sejam imunes a críticas. Então, desde o governo anterior, o Supremo vem exacerbando, se excedendo um pouco nas suas atribuições, violando um pouco a inércia, que eu acho que até foi necessário em dado momento, por conta do contexto político, mas é preciso que o tribunal volte a se conter, e nós não temos visto esse movimento do Supremo de autocontenção, pelo contrário. Eu acho que a gente já afastou a ameaça de golpe de Estado, daquele momento conturbado, e agora a gente precisa voltar à normalidade do funcionamento das nossas instituições. Esse caso ele mostra que esse movimento não está acontecendo. Então, a gente pode discutir esse caso a partir da perspectiva da abstativização do controle difuso, mas eu acho que até mesmo extrapola essa abstativização do controle difuso. O contexto revela muito do que foi feito, um contexto de ataque à instituição, o que é perigoso para a democracia, um contexto também de um escândalo envolvendo o Banco Master, que nós sabemos pouco ainda do que aconteceu, do que acontece, e que a imagem dos ministros, a imagem do tribunal vem sendo profundamente atacada. E aí eu entendo que essa decisão vem num contexto que o tribunal precisaria tirar o foco dele e elevar a sua popularidade, fazendo uma decisão que é popular. E essa decisão é popular. Ela pode desagradar e ser injusta em alguns aspectos com as carreiras, mas ela é extremamente popular e ela, sim, compensa o ataque às imagens dos ministros. Mas o contexto é esse do escândalo do Banco Master. E acabou que outras carreiras pagaram pato nesse contexto. Conteúdo. Vamos falar um pouco do conteúdo. O Supremo limitou ali as verbas indenizatórias. E vamos falar do penduricário, galera. O que é penduricário? Penduricário, pejorativamente falando, são aquelas verbas que furam o teto de forma indevida. Furam o teto de forma indevida. Agora, eu coloquei aqui algumas notícias, já saiu, que a mídia vem deturpando um pouco a decisão. Diz, a decisão ainda mantém privilégios. Não, não mantém privilégios. Ela cortou muita coisa. E foi de uma forma até injusta, até excessiva. Entendo a reação. O estabelecimento do subsídio na Constituição, a verba única, essa ideia veio para conter realmente os supersalários, que existiam também antes da Constituição. Então é verba única, não tem que ficar botando adicional de nada, gratificação aqui e ali, é verba única, vamos respeitar o teto. Mas, a bem da verdade, que as carreiras
foram deturpando isso ao longo do tempo. E a justificativa é de que não houve a reposição do salário, do subsídio, acompanhando a inflação. De fato, não houve. Mas se a gente sempre teve um subsídio muito maior do que a média do serviço público, faz sentido que não haja a correção ou aumento desse subsídio para que haja uma distância cada vez menor entre as carreiras jurídicas e as outras carreiras de Estado, as outras carreiras do serviço público. Não faz sentido, né, um magistrado, um promotor ganhar 20 vezes mais do que um professor. Então, até mesmo essa recomposição, esse congelamento que diminui essa distância, eu acho que é justo. Vai ter colega me tacando pedra aqui, mas eu acho justo. Agora, houve o deturpamento de verbas indenizatórias para que todos os meses os membros pudessem ganhar mais do que o teto. Então, assim, eu acho que é correto e justo e respeita a Constituição que as verbas indenizatórias possam superar o teto. Então, o teto é 46 mil. Se em algum momento aquele juiz, aquele promotor precisou de diárias, precisou ser indenizado para recompor o patrimônio dele porque ele gastou com o trabalho, então é legítimo sim que isso eventualmente possa estourar o teto. A indenização é a recomposição de um patrimônio dele, que ele perdeu para trabalhar. Agora, tudo virou verba indenizatória para que todos os meses haja o extrapolamento do teto. Aí isso foi o errado. Isso é que vai gerar uma imagem negativa das carreiras jurídicas perante a sociedade. E é isso que tem que ser combatido. É o uso inadequado desse argumento de que a verba indenizatória pode ultrapassar o teto para potencializar os salários e driblar o teto. Então, sim, o Supremo acerta ao limitar os penduricários. A sociedade esperava essa resposta há muitos anos, mas ele erra na mão, na dose. E eu vou falar um pouco dos exageros dessa decisão e também da imprensa, que vem atacando muito as carreiras jurídicas, e isso é ruim para a democracia, porque são instituições de Estado que desempenham funções muito importantes. Então, galera, nem 8 nem 80. A gente tem que ter parcimônia e entender o equilíbrio da coisa. Vamos lá. Exageros no conteúdo da decisão do Supremo, no meu entendimento. Limitou que as verbas remuneratórias até o teto do STF, 46 mil hoje, 2026, e as verbas indenizatórias vai ter um outro teto. Já é contestável, eu entendo, acho que faz sentido prever um teto para as verbas indenizatórias, um outro teto, porque se abusou muito dessas verbas no passado, mas o teto colocado eu acho que é muito ruim para as carreiras. Por quê? Foi um teto de 35% do subsídio. Então, se a tua remuneração é X e as verbas indenizatórias passam de 35% do subsídio, você não vai ser indenizado além disso. Então, a depender da situação, o sujeito tem que gastar dinheiro dele para trabalhar. Exemplo, o promotor tem que ir numa diligência visitar uma comunidade. Ele tem que se hospedar em uma outra cidade, ele tem que se alimentar, tem o transporte dele. Isso tem que ser indenizado, porque ele paga para trabalhar. E até no setor privado é assim, é o empregador que paga para o empregado se deslocar para outro local que não é o seu local de trabalho. Outras carreiras do serviço público também têm diária. A gente pode discutir o valor da diária, que eu acho mais interessante. É um valor muito alto? A gente pode pensar em reduzir, mas limitar o teto pode ser injusto em casos concretos, que os colegas tenham que se deslocar, tenham que ser indenizados. Então, por exemplo, hoje, antes da decisão, magistrados e membros do Ministério Público recebiam indenizações para fazer as suas mudanças, quando iam tomar posse, longe da sua cidade, quando iam se remover. Especificamente no MPF, a gente tem que ir para lugares muito distantes, por exemplo. E aí é do próprio bolso que você vai se remover, que você vai tomar posse. A gente pode discutir o valor dessa indenização, que pode estar realmente muito alto, mas se a gente está mudando de local para o bem do serviço público, então
isso precisa ser pensado para que não saia do bolso do trabalhador. Somos trabalhadores privilegiados, sim, mas somos trabalhadores. Então, acho que essa limitação do teto de 35% do subsídio para verbas indenizatórias pode e vai causar muitas injustiças em casos concretos na vida dos membros. Não que seja a maior injustiça do mundo, mas vai ser um fator de injustiça, sim. E aí, eu vejo notícia aqui, coloquei aqui atrás, mas saiu da televisão, dizendo o seguinte, Supremo mantém penduricários e até 35% do teto, do subsídio do membro. Não é penduricário. Verba indenizatória é verba indenizatória. Agora, o que é verba indenizatória real e legítima e o que não é legítimo? Eu acho que o Supremo fez bem em dizer o que não é verba indenizatória. Tem várias verbas indenizatórias que o Supremo extinguiu, disse que não é válido, e ok, outras não. Então, aqui fica essa crítica desse teto para verbas indenizatórias. Eu acho que a solução do Congresso, da emenda constitucional, de ter uma lei que vai disciplinar em rol exaustivo as verbas indenizatórias, é uma ótima solução. Dizer pontualmente o que são as verbas indenizatórias. Um rol exaustivo. Vai evitar essa deturpação e a criação de penduricários. Penduricário é aquela verba indevida, ilegítima, que dribla o teto indevidamente. Agora, a verba indenizatória é uma recomposição do patrimônio do membro. Aqui eu acho que o Supremo errou. Vedação de conversão de licencia-prêmio em pecúnia. Eu acho que aqui é uma decisão que caberia ao administrador. Porque outras carreiras, outros servidores públicos de outras carreiras têm direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia sob conveniência da administração. Ponto. Tem orçamento, não tem conveniente, não tem, a administração tem que decidir. Então isso é tirar direitos também. Tirar direitos. A gente pode discutir qual é o valor dessa licença-prêmio, mas, a meu ver, o Supremo exagerou também aqui. E a maior injustiça de todas, no meu sentir, foi a ausência de uma modulação adequada dos efeitos da decisão. Então, é uma decisão que já pegou de surpresa as carreiras, porque foi em vias inadequadas, uma reclamação e uma ADIM que não versavam sobre o tema, especificamente, ampliou-se o objeto da discussão, ampliou-se os sujeitos afetados, pegando todo mundo de surpresa. Então, já violou a segurança jurídica e a expectativa legítima. E não modular isso piora, né, esse cenário de segurança jurídica. Mas eram super salários. Mas tudo bem, mas as pessoas têm família, elas fazem planejamento financeiro, elas se endividam, elas compram imóvel, elas fazem uma obra, elas ajudam outras pessoas, pagam faculdade de outras pessoas. Então, isso viola essa expectativa e gera uma mudança muito abrupta no orçamento. Então, você vai ter casos aí de decréscimo de remuneração de verbas de cerca de 25 mil, 18 mil. Isso é realmente de impactar o planejamento financeiro. Então, acho que aqui houve um erro de não modular os efeitos, de pegar isso de surpresa, né? Já houve essa violação da segurança jurídica pela via inadequada e aqui na ausência de modulação também. Minha posição, eu acho que o Supremo fez certo no conteúdo no geral. Antes de entrar e até mesmo depois, eu acho que há uma farra com o dinheiro público, com toda honestidade, com todo o respeito às carreiras, que são carreiras importantes. Usam-se da lei para acumular riqueza e se enriquecer nos serviços públicos, tem que ser combatido. Isso tem que ser combatido. Agora, é preciso ter equilíbrio para que o combate a essas injustiças com o orçamento público não ataquem as instituições de Estado que são muito importantes para o país, são muito importantes para a nossa democracia. E eu tenho notado que há um rancor da imprensa, há uma raiva da imprensa de querer aniquilar as carreiras jurídicas. Então, assim, é preciso ter parcimônia. É preciso defender também as carreiras. Você precisa dar dignidade remuneratória. É preciso dar dignidade remuneratória. E aqui, qual é a comparação? Nós, do Ministério Público, da Magistratura, Defensoria Pública, Advocacia Pública, delegados de polícia, nós lidamos muitas vezes com pessoas perigosas, organizações criminosas, somos ameaçados, enfrentamos interesses muito poderosos.
E nós não podemos ser mal remunerados. Isso é verdade. Nós temos que ter um diálogo franco e honesto sobre o que é bem remunerar as carreiras jurídicas. Do jeito que está agora, com essa decisão, a nossa remuneração vai ser inferior à remuneração de alguns analistas que trabalham em caráter de subordinação a essas carreiras. Isso é um pouco de desvirtuar uma hierarquia do serviço público. O grau de responsabilidade que essas carreiras têm, o grau de exposição de imagem, de riscos pessoais à família, dificuldade de você ter que se deslocar para locais ermos, de morar na lotação. Então, promotores de justiça que vão tomar posse em Maranhão, Bahia, vão ter que morar no interior do interior, sem nenhum conforto, longe da família. Então, assim, por mais que nós de fora olhamos e vemos, são carreiras que são privilegiadas e tal, você tem muita gente enfrentando coisas muito grandes no dia a dia. E eu digo por experiência própria, são desafios à saúde mental. Uma alta carga de responsabilidade, lidando com questões socioambientais complexas, enfrentando empresas poderosas, às vezes internacionais, organizações criminosas, facções criminosas, pessoas armadas, às vezes tratando de casos polêmicos que podem colocar em risco a sua vida, a da sua família. E não remunerar adequadamente é um problema realmente. E como é que a gente tem que apurar isso? Olhar para o setor privado. Eu acho que não é para se enriquecer no setor público, mas também a remuneração desses altos cargos não pode ficar tão abaixo de remunerações de advogados, de grandes empresas, ou até mesmo de empresários, porque senão nós podemos perder a independência do Poder Judiciário, do Ministério Público, até mesmo a sofrer pressões. Então, nos princípios internacionais essa independência e a remuneração adequada. Houve e há desvirtuamentos, mas é preciso que nós possamos combater esses desvirtuamentos com equilíbrio, para que não seja 8 nem 80. Eu acho que essa decisão do Supremo ultrapassou o equilíbrio e a gente precisa voltar a esse equilíbrio nessas questões que eu abordei, principalmente na limitação de verbas indenizatórias. Eu acho que a solução passa pela lei nacional, que a emenda fala, que é listar em rol exaustivo o que são verbas legitimamente indenizatórias. E não proibir a conversão de licença-prêmio em pecúnia, por exemplo, que deve ficar a cargo da administração, e outras carreiras também têm. Eu acho que assim, não é possível você pegar as carreiras que são o top do serviço jurídico, do serviço público hoje, e colocar abaixo de outras carreiras, porque foi o que foi feito. Hoje é mais atrativo você poder ser analista em algum tribunal que pague bem, ou ser advogado público em algum município, do que ser magistrado ou membro do Ministério Público por conta da decisão. Então, acho que é preciso acalmar os ânimos de ambas as partes, de ambos os lados. É preciso, sim, que essas carreiras reconquistem o respeito público, o respeito junto à sociedade. Houve desvirtuamentos graves no recebimento de verbas públicas. Foram erros graves dessas carreiras, dos tribunais, dos ministérios públicos. Isso tem que ser corrigido, está sendo corrigido, mas agora eu acho que houve um exagero para o lado de lá. É preciso reequilibrar. Isso não vai ser feito esse ano, em ano eleitoral. Esperamos que haja a correção dessas injustiças no ano seguinte, com a edição dessa lei nacional. E qual era o grave problema? Os ministérios públicos dos estados, as magistraturas dos estados, a federal, cada um ia criando o seu penduricáriozinho, e aí o outro queria copiar, fulano está ganhando mais, ciclano está ganhando mais. E aí você olhava para a grama do vizinho e cada vez tinha alguém recebendo alguma coisa a mais, e aí os órgãos iam copiando os penduricalhos. Então, acho que uma lei nacional que unifique isso possa resolver esse problema e unificar essas verbas remuneratórias. E eu acho que isso, galera, vai acabar com aquela coisa de eu quero ser juiz ou quero ser promotor porque eu quero ganhar bem. Eu acho que a gente tem que fazer esse filtro e entrar quem realmente é vocacionado. Se eu ganhasse menos que a metade do que eu ganho hoje, eu continuaria fazendo o que eu faço porque eu amo o que eu faço. Nós precisamos cada vez mais de pessoas que amam o que fazem. E eu acho que essa discussão ela passa por isso e pode ajudar a termos mais pessoas vocacionadas nas carreiras.
E se vocês soubessem a quantidade de pessoas que não são vocacionadas e que só fazem por dinheiro, é lógico que elas não vão falar, elas não vão confessar isso. Mas nós vemos no dia a dia e é um grave problema. Espero que você, vocacionado, você entre por vocação e que a remuneração seja justa, não seja iníqua, seja justa. Críticas ao Supremo, no geral, enquanto instituição. Quando uma instituição não anda bem e sofre críticas, que é natural e normal em Estado de Direito, nós não temos que atacar a instituição e destruir a instituição, como algumas pessoas pensam aí. Nós temos que melhorar a instituição. Na minha opinião, para melhorar o Supremo Tribunal Federal, precisamos de mais ministros, mais cadeiras, para diluir o poder. Acho que a ideia de limitar decisões liminares, monocráticas, é uma ideia boa, mas precisa ser feita com cuidado. Ampliar, hoje são 11 ministros, de repente, duplicar esse número. É preciso estudar também outras cortes constitucionais de outros países e ver se está dando certo, quem é que tem mais ministros, mas eu acho que ampliar seria bom. Só que ampliar progressivamente, porque se você ampliar em um só governo, você dá muito poder para um presidente poder nomear os ministros e ganhar todas as causas no Supremo. Então tem que ampliar progressivamente para que um presidente só não ganhe muito poder. Junto com essa ampliação, é preciso reserva de vagas na corte para negros, mulheres e indígenas e ganhar mais representatividade na corte, como faz Bolívia, por exemplo. E eu acho que o mandato fixo de 15 anos resolve muitos problemas. Então a gente tem ministros do STF que entraram com 40 anos de idade, vão ficar até os 75, vão ficar 35 anos no Supremo. É muito tempo de Supremo, galera, é muito poder. Eu tenho 35 anos agora. É ficar uma vida inteira que eu tenho hoje. Então é preciso colocar um mandato fixo de 15 anos. 15 anos, aumentar o número de ministros, reserva de vagas. Eu acho que essa discussão pode ser feita no Congresso Nacional, vai ser salutar, com cuidado para que não se dê muito poder de logo a um único presidente da República. Foram essas as minhas considerações. É um tema muito polêmico, que mexe com o ânimo, com o estômago de muita gente. Eu sei que isso pode estar te causando aflição, está causando aflição a muitas pessoas das carreiras, mas é o momento, as carreiras vão continuar, as instituições de Estado vão continuar, e é bom que a galera que só quer saber de dinheiro, que vá para a advocacia. Quer enriquecer, meu cara? Vá para a advocacia privada, vá ser empresário. O serviço público é o local de você se dedicar, de você servir ao público bem remunerado. Seja bem remunerado, mas ser bem remunerado é diferente de enriquecer no serviço público. O que você achou dessa decisão? Concorda com as críticas que eu fiz? Tem outras críticas? O que você acha do Supremo? O movimento de autocontenção é mais importante agora? Não é importante? É preciso defender as instituições. Concorda com isso? Galera, se inscreva no canal, curta o vídeo e até o próximo vídeo. Um abraço.